Nós estamos na nossa série de mensagens sobre João. Acho que nós vamos longe ainda neste livro tão maravilhoso que é o Evangelho de João. Na verdade, o Evangelho segundo João, né? Nós temos essa mania de falar o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas. Não, é o Evangelho segundo João. O Evangelho é o de Cristo. Então, o Evangelho é um só. Não existem 4 evangelhos. Existe um único evangelho, que é o de Cristo. Mas nós temos aqui o Evangelho segundo o relato de João. Irmãos, nós temos aqui essa série que é João, né? O Evangelho da vida. E nós vamos ter uma longa caminhada pela frente. E hoje vamos dar mais 1 ou 2 passos nessa caminhada. Antes de tudo, vamos estar orando. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos por Tua graça, por Tua misericórdia, Pai, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Oh, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso tudo. Oh, Pai, continue falando conosco, continue se revelando a nós. Abra a Tua palavra, a Tua igreja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E em Cristo que oramos. Amém. Irmãos, vamos ler no capítulo 1 aqui, do versículo 1 até o versículo 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Irmãos, o pastor Cláudio já esteve falando semana retrasada sobre o panorama geral do livro de João, e quarta passada sobre o Verbo. Ele abriu ali em Provérbios, nós vimos que o Verbo sempre esteve no início com o Pai, que o Verbo, Provérbios fala que é o arquiteto da criação. Então nós sabemos, irmãos, que tudo no livro de João aponta para esse início. Esse início aqui é praticamente um resumo de tudo que é falado no livro de João. E como os irmãos já sabem, o Evangelho de João é um livro muito especial. Vou dar aqui também uma introdução sobre este livro, porque ele é um livro diferente dos outros livros que falam sobre Jesus, Mateus, Marcos e Lucas. João foi escrito 40 anos depois que os evangelhos já estavam circulando pelo mundo. Então, depois de 40 anos que Mateus, Marcos e Lucas estavam rodando ali no mundo antigo, pelas igrejas da época, depois de 40 anos que o Evangelho de João foi escrito. E por que, irmãos, que João é um livro especial? Que nós sabemos que nosso Senhor Jesus, ele tinha 12 apóstolos que estavam com ele. E desses 12, existia um grupo seleto de 3. A gente sabe que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem estava com ele? Pedro, Tiago, João. No Getsêmani, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Desse grupo seleto de 3, João, pelo que nós podemos entender, ler,
era aquele que era mais íntimo do Senhor Jesus. João é aquele que, dos únicos discípulos, que ficou para acompanhar o julgamento de Jesus. João foi o único dos apóstolos que estava com Jesus aos pés da cruz. Foi a João que Jesus confiou os cuidados de Maria. Naquela pesca milagrosa, foi João que reconheceu e viu: é o Senhor. Então João tinha uma intimidade muito profunda com o Senhor. E esse é um dos diferenciais, irmãos. Porque enquanto nos outros livros nós vamos ver os evangelistas tentando focar em descrever o que Jesus fez e o que Jesus falou, em João, nós temos João focando em quem Jesus é. E esse é um dos diferenciais, irmãos. Enquanto nos outros livros, os evangelistas focam em descrever o que Jesus falou e o que Jesus fez, João descreve quem Jesus é. Por isso que nesse livro nós não vamos encontrar parábolas com os seus ensinamentos. No livro de João nós não encontramos o Sermão do Monte. Não temos esses ensinamentos, porque nós temos o ensinamento, que é a vida do Senhor Jesus. Nós não vamos encontrar o relato sobre a tentação, nós não vamos encontrar relatos do Senhor Jesus expulsando demônios, mas aqui nós vamos encontrar o Senhor Jesus se apresentando como o Eu Sou. Irmãos, esse livro é o pináculo da revelação bíblica, como o irmão Hernandes diz. Como nós temos essa preciosidade, irmãos, diante de nós, falando sobre a pessoa do Senhor Jesus com tanta profundidade. João escreveu essa carta, irmãos, para cristãos da segunda e da terceira geração. Ele endereçou. Então era ali por volta dos anos 60, 70, 80, não tem a data certa. Mas nós sabemos que não eram os cristãos da primeira geração, mas sim da segunda, da terceira. João já era muito velho quando escreveu. E nós vemos que nessa carta João tem um propósito tanto apologético, não sei se os irmãos conhecem essa palavra. Apologético é a defesa da fé. João queria defender a fé cristã contra os perigos que ameaçavam a igreja durante o primeiro século. Não sei se os irmãos já ouviram falar na palavra gnosticismo. Era uma seita da época, não sei se podemos dizer seita, onde juntou a filosofia grega, juntou o judaísmo, juntou mais um monte de paganismo, virou aquela salada tudo bagunçada, onde eles pregavam que a matéria era má e por isso o Senhor Jesus não veio em carne. O gnosticismo pregava que Jesus veio em espírito. Por isso que na carta de 1 João, acho que é 1 ou 2 João, não sei, João vai falar, 1 João, aquele que diz que Jesus não veio em carne, este é o anticristo. Era o espírito do anticristo. Então esse é um dos fundamentos de João, é apresentar essa defesa da fé, irmãos, para estarmos mais firmes, mas também tem um propósito evangelístico. A palavra crer em João aparece em média não, mas aproximadamente 100 vezes, enquanto a soma dos outros evangelhos é 50. Então, aqui a gente vai ver o foco de João, é que nós creiamos que Jesus é o Cristo. No final da carta ele vai dizer, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Irmãos, tendo essas considerações, vamos analisar esses 3 primeiros versículos. João diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Cláudio já começou a falar sobre esse verbo. Irmãos, esse é um dos termos mais importantes de toda a Bíblia. E ela só aparece desta maneira aqui em João. Nós falamos tanto do verbo encarnado, mas o que significa verbo?
Da onde vem essa palavra verbo? Por que verbo? Verbo não significa, nós sabemos que significa palavra. Por que o Espírito usou essa palavra aqui para identificar o nosso Senhor Jesus? Irmãos, e aqui eu vou ter que entrar um pouco em filosofia, vou ser breve. Mas há cerca de 600 a.C., houve um homem chamado Heráclito. E Heráclito foi um filósofo muito importante, até mesmo para a história hoje. Se nós pegarmos livros de histórias, não sei se vocês lembram do tempo de escola, tem alguns aqui que estão na escola, por exemplo a Camila, né? Alguns já passaram faz muito tempo, né, Carlinhos? Mas na filosofia esse Heráclito é uma pessoa muito importante. Ele influenciou Sócrates, Platão, Aristóteles. E esse filósofo, ele disse que o universo tinha também uma palavra. Ele disse que o universo tinha um logos, que é a palavra utilizada aqui. E o que ele queria dizer com isso? Ele tentava explicar que existe uma razão por todo o universo. Existia um porquê de tudo ser como é. Ele era uma pessoa que não conhecia o Senhor, era um filósofo da Grécia, enquanto 600 anos de Cristo, a palavra ainda estava ali na Judéia. Então mas ele usou esse termo logos. E João, aqui no início do capítulo 1, ele dialoga com a filosofia grega. Ele diz que no princípio era o verbo. Isso os filósofos também acreditavam. Eles falavam do verbo, do logos, que esse logos era a energia que movia tudo e todos. Mas João vai mais além do que Heráclito, porque ele não fala que o verbo é uma energia, que é uma razão, mas ele aponta que o verbo é uma pessoa. Ele aponta que o verbo sempre esteve com Deus, e o verbo é Deus. Desde o início, todas as coisas foram criadas por este verbo é Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo é a fonte de tudo, irmãos. Não existe nada fora de Cristo. Hebreus 1 vai dizer que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A gente conhece aquele texto de Romanos, porque dele são todas as coisas, por meio dele são todas as coisas, e para ele são todas as coisas. Irmãos, em tudo neste universo, em todas as coisas que veremos e já vimos, em tudo, existe a proeminência e a supremacia de Cristo. Ele é a razão de estarmos aqui, Ele é a razão dessa reunião, Ele é a razão de tudo. Tudo que fizermos fora de Cristo é inútil, é vão, é superficial, é perda de tempo. Ele é o supremo propósito do Pai, é em convergir todas as coisas em Cristo. Nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro da vontade do Pai ou do coração de Deus, não. Nós sim somos amados pelo Pai, mas em Cristo está a centralidade de tudo, irmãos. Ele é o verbo, Ele é a razão de todas as coisas. E no versículo 4, João vai dizer que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava no verbo, e a palavra vida aqui é zoe, que é a vida do Espírito, a vida de Deus, a vida eterna, a vida abundante. Irmãos, o que esse versículo nos fala? Se a vida estava em Cristo, se a vida eterna vem deste verbo eterno, irmãos, ninguém pode ter o Espírito vivificado fora de Cristo. Ninguém pode alcançar a vida eterna fora de Jesus Cristo. E aqui, logo no versículo 4, já temos o Evangelho apresentado para nós. Porque a vida eterna é o que dá luz aos homens. A vida eterna é a vida que Cristo dá. Irmãos, e essa vida é o que tira os homens das trevas.
A Bíblia é muito clara em apresentar que o homem sem Cristo, o homem no pecado está em trevas. Colossenses vai dizer que Ele nos retirou, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, estávamos mortos em delitos e em pecados, como diz em Efésios capítulo 2. Estávamos em trevas. Trevas é uma condição espiritual. Trevas é o estado onde o homem não consegue perceber quem ele é. Ele é cego. Ele não consegue enxergar, não consegue perceber a maravilha de quem Deus é, a corrupção de quem o homem é. O homem sem Cristo está em trevas. Mas, irmãos, é para isso que Cristo veio. Ele é a verdadeira luz do mundo, que veio para iluminar todo aquele que nele crê. Deixa o dedo aqui, vamos lá para frente em João, no capítulo 12. Olha que interessante, irmãos. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 12, versículo 46. O próprio Senhor Jesus se mostra aqui dizendo, João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, nosso Senhor Jesus veio para nos libertar das trevas. Nosso Senhor Jesus veio para nos tirar da condição de trevas, veio nos trazer para a luz. Ele veio para iluminar o nosso coração. Irmãos, o mesmo Deus que lá em Gênesis 1, nós temos essa referência aqui em Gênesis 1, no princípio. O mesmo Deus que lá em Gênesis 1 disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, através de Jesus. A verdadeira luz veio nos tirar das trevas, a verdadeira luz veio nos trazer vida. Irmãos, a vida que há em Cristo, essa sim nos tira deste estado de trevas espiritual, nos traz clareza, nos traz iluminação em Cristo. Olha o versículo 5 que diz, as luzes resplandecem nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, aqui não há luta, não há guerra entre trevas e luz. Quando a luz brilha, as trevas se vão. Quando nós acendemos uma luz, o que acontece com as trevas? Elas somem. Não existe um embate entre luz e trevas quando nós acendemos a luz, que as trevas permanecem, então a luz vai vencendo aos pouquinhos, não. A partir do momento onde você brilha a luz, a partir do momento onde você entra com a luz, as trevas se vão, as trevas são dissipadas. E da mesma maneira é conosco, irmãos. A partir do momento onde Cristo entra em nossos corações, a partir do momento onde essa luz que ilumina todos os homens, essa luz da vida, essa luz que contém vida eterna em si, a partir do momento onde essa luz brilha em nossos corações, irmãos, as trevas são dissipadas. Não podemos permanecer em trevas se formos iluminados pela luz do Verbo eterno. Não há possibilidade. Precisamos entender que quando Cristo entra em nossos corações, quando Ele vem habitar dentro de cada um de nós, irmãos, quando Ele vem e faz morada em nossos corações, Ele brilha em nossos corações a sua luz, então todas as trevas que há em nós são dissipadas. Não existe um cristão que habita em trevas. Não existe um dito filho de Deus que habita em trevas, que tem o conhecimento entenebrecido. Vemos muitas pessoas por aí dizendo que eu também sou filho de Deus, eu também sou cristão, eu sou evangélico, eu frequento uma comunidade, eu faço X, eu faço Y, e eu canto no louvor, eu prego a palavra, e eu faço tantas coisas, faço vigília, faço jejum, faço campanha de oração, e fazem tantas coisas, mas ainda assim permanecem em trevas. Irmãos, se existe alguém
que ainda está em trevas, é porque a luz do Evangelho, a luz do Verbo Eterno, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não entrou. Porque a partir do momento onde Cristo entra em nossas vidas, Ele nos transforma, Ele nos muda, irmão. E isso não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por isso, irmãos, nós não conseguimos vencer o senhorio de Cristo. Ele vai nos rendendo a Ele, porque esse é o papel da verdadeira luz. E na continuação aqui, ele diz o seguinte, versículo 6, para caminharmos mais um passo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E é muito interessante, irmãos, porque aqui fala de um homem que foi profetizado. Vamos aí abrir lá, deixa o dedo aqui, Isaías 40, versículo 6. João Batista, Isaías 40, versículo 6. Olha o que diz aqui, irmãos. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Não, perdão, não é o 46, é o 43. 40, versículo 13, diz o seguinte, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então aqui, Isaías está falando sobre abrir caminho ao nosso Deus, abrir uma estrada reta e aplanada ao Deus que estava vindo. E esse é o papel de João Batista. João descreve João Batista como apenas João. Os outros evangelistas colocam João Batista, né? Mas não, ele coloca apenas João. E ele não se classifica como João. Nós não vamos ver João falando dele mesmo, mas sim como o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Então, quando João fala sobre João, ele está se referindo a João Batista. Então, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Irmãos, João Batista é o Elias prometido. Vamos lá em Lucas, rapidão, Lucas capítulo 3. Olha o início desse capítulo de Lucas, versículo 1 aqui. Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3, 1. Olha como Lucas apresenta João Batista aqui, irmão. Diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, no meio de tantas pessoas importantes, aqui falando, né? No meio de tantas autoridades políticas, tantas autoridades aqui como Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Tracônites, Lissânias, no meio de tantas pessoas importantes no meio político, o Senhor não se revelou a elas. Tendo dois sumos sacerdotes, Caifás e Anás, o ápice da autoridade eclesiástica, o Senhor não veio a elas. O Senhor veio a quem? A João. Onde? No deserto. Então, Senhor, vem a João no deserto. No meio de tudo aquilo lá, porque o Senhor já tinha preparado uma voz para aprontar o caminho para o Messias. Ele tinha enviado o último profeta da velha aliança, aquele que tinha o propósito de apontar a luz, de apontar para Cristo. Olha o versículo 7 e 8 aqui, irmãos, de João capítulo 1. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer
por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Irmãos, João era aquele que testificava a verdadeira luz. Quem que é a verdadeira luz? Senhor Jesus. João era aquele que mostrava, apontava para a luz que iluminava. João não tinha o poder para iluminar. Nem nós temos poder para iluminar alguém. Mas assim como nós, ele refletia, ele apontava para uma luz. A palavra nos diz que nós somos a luz do mundo. Mas irmãos, nós temos luz em si mesmos? De que forma a igreja tem luz? A igreja tem a luz pelo reflexo da vida de Cristo. Porque Cristo é a luz do mundo. E Cristo habita em nós. Por meio da fé, nós que cremos, Cristo vem habitar dentro de nós. Então, nós como igreja, nós podemos refletir a luz de Cristo. Nós podemos apontar para a luz de Cristo. E era isso que João fazia. Ele não tinha luz própria, ele não tinha o poder de iluminar, mas ele testificava. Ele era uma testemunha da verdadeira luz, da luz que pode salvar todo homem, da verdadeira luz, a luz que ilumina o coração entenebrecido do homem, a luz que entra em nosso coração e nos muda de dentro para fora. Ele apontava para Jesus Cristo. Esse era o papel de João Batista. Muitos diziam que João Batista tinha até uma seita no primeiro século. João Batista era uma espécie de corredentor, que era uma pessoa muito importante, como dizem muitos por aí hoje, que é um santo especial. Irmãos, vemos muitas pessoas dizendo isso, que é um corredentor, de corredentores, que Cristo não é suficiente. E existiam também esses no primeiro século. João escreve assim, que ele não era luz, mas ele veio para testificar da luz. Irmãos, precisamos ser assim. Temos que apontar o caminho para aquele que ilumina. Não temos capacidade em si mesmos, mas nós conhecemos aquele que tem poder para tudo. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João já pregava que a luz estava chegando. Por isso ele pregava: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, pois está próximo, é chegada a hora. Irmãos, essa hora já chegou. Há 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus se encarnou. O Verbo se fez carne. É o que diz no versículo 14, mas não vamos chegar lá ainda hoje. Vou deixar para o Sérgio essa. Irmãos, o Verbo eterno, nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que nos ilumina, Ele é aquele que nos dá vida. E qual é a aplicação que nós temos a partir desses fatos, irmãos? Que isso implica em nossas vidas hoje. Irmãos, nós sabemos que existe um Deus eterno, que é a razão de todas as coisas, e esse Deus é Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é aquele que é antes de todas as coisas. Ele é aquele por quem foram criadas todas as coisas. E esse Deus eterno, Senhor Jesus, Ele veio para iluminar os nossos corações. Ele veio para nos tirar das trevas. Se não estamos em trevas, estamos então na luz bendita. E nessa luz bendita que Ele nos traz, temos segurança, temos alegria, temos paz, temos a verdadeira paz, trazida pela verdadeira luz. Irmãos, que Cristo temos? Que Ele continue iluminando mais e mais o nosso coração. Que esse processo seja cada dia mais real em nossas vidas.
que Ele dissipe todas as trevas que há em nós. Amém? Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem falado da Tua palavra a nós, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Somos gratos por Tua maravilhosa luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, Pai. Oh, Pai, muito obrigado porque essa luz iluminou o nosso coração, Pai. Somos gratos por a vida eterna que há em Cristo. Oh, Pai, continue se revelando a nós. Continue falando da Tua palavra a nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo que oramos. Amém.